E como eu estava dizendo, Lu, quando a gente fala, né, dessa discussão toda de autocontrole e de inibir impulso, assim, não tenho dúvida de que deve estar vindo na cabeça do pessoal a história do vício. E eu tenho que levantar essa peteca pra gente cortar quantas vezes a gente quiser. Afinal de contas, Lu, eu tô genuinamente curioso pra te ouvir falar disso. Porque eu confio muito na sua opinião. E até que ponto a gente pode comparar um comportamento alimentar disfuncional, em algum transtorno que você tem perda de autocontrole, com vício? Afinal, assim, até que ponto a gente pode falar, por exemplo, né, que açúcar pode viciar, como a galera fala? Olha... Fique à vontade. Não me deixa muito à vontade nesse tema. Fique à vontade. Olha, eu não sei assim, ó, por onde eu começo, porque eu tenho algo contra quem fala que é e quem fala que não é. Então eu sustento... Mas vamos eu vou começar do começo, tá? Claro. Então assim, começou... Eu tendo a culpabilizar as traduções e literais, né? Então, por quê? Eu vou me alongar, mas eu acho que é uma coisa que é bem importante as pessoas querem saber isso. Entenderem. Tanto quem diz que é, quanto quem diz que não é. Bom, o que acontece? O termo food addiction, né? É um modelo sugerido, né, que principalmente certas formas de obesidade, sobretudo aquelas mais severas, né, apresentam um fenótipo comportamental, ou seja, fenótipo, é o comportamento, eu enxergo, ali, que eu tô vendo, semelhante vamos dizer assim, comportamentos, né, aditivos, certo. Ou adições comportamentais, certo? Então essa é a primeira coisa. Só que daí a criatura vem pro Brasil e é o que? Literal. Food addiction. A adição à comida vicia. E daí começou a tigrice inteira, né? Ah, não, ninguém assalta uma loja pra comprar, eu quero um Kit Kat. Sei lá, não sei se pode falar nome aqui dos produtos, não pode, desculpa. Não, pode falar, então, assim, claro. É óbvio que não. Ninguém tá falando disso, né? A gente tá falando de que... e olha que daí como é importante a questão de uma tradução adequada e de conseguir entender. Porque para alguém se manifestar sobre isso, a pessoa precisa entender também de transtorno de uso de substância. Não basta só entender de alimentação. Para realmente conseguir fazer esse paradoxo, né? Parece que eu tô me enrolando, mas eu vou chegar lá. Não, então, tá legal. O que acontece? Quando a gente fala, né, de uma dependência comportamental, né, evidentemente que ninguém está falando da substância, né? Então, assim, porque ninguém se vicia em açúcar. Porque para se viciar em açúcar, tu precisa pegar um saco de açúcar e ingerir, né? Então, assim, não faz muito sentido isso, né? Então, mas o que acontece? Então, começa com a vício em comida, né? Tá, eu tô falando vulgarmente, vício, porque, né, a gente sabe que não se fala. Mas, assim, uma dependência alimentar. Não é ao alimento, é ao comportamento alimentar. E daí a gente entra naquele padrão alimentar compulsivo, que a adição, ela cursa com compulsividade, ou seja, aquele comportamento, ele é repetido, apesar das consequências negativas, né? E ele é perpetuado, né? O que acontece, então? É o comportamento de comer, né? Então, assim, o padrão comportamental de se alimentar do indivíduo, ele passa a ser compulsivo, né? Isso, evidentemente, em formas mais severas de obesidade. Então, dito isso, não é ao alimento, é ao padrão comportamental. Então, daí já diz, açúcar não vicia, chocolate também não, porque não é a substância, diferentemente
dos transtornos por uso de substância, certo. que é o álcool, não que é a cocaína. Não é uma substância específica, né? Não é. Cocaína, por exemplo. Exato. Deixa eu te servir mais, Lu. A outra coisa, o que acontece? É a questão da gente entender processos. Quando... E daí, assim, tô falando de gente decente, não tô falando da chinelagem brasileira, tá? Então, assim, vamos pegar a Nora Volkow. Pra mim, é a mulher mais brilhante Nora que existe, né? Então, assim, uma das maiores neurocientistas foi a mulher que demonstrou, né, que a dependência química é uma doença, né? Tudo bem, mudou o nome, transtorno por uso de substância. Mas, enfim, ela demonstrou, né, pelos estudos de neuroimagem, que a adição, as alterações, né, que o uso de substância causava e que mantinha. Né? Então, assim, por que tu bebe se é só parar de beber? Tu não precisa de álcool. A pessoa sabe. Sim. É até bobo a gente pensar falar isso, né? Mas a pessoa segue bebendo. E a outra coisa que existe, a fantasia das pessoas, é de achar que o indivíduo que tem uma dependência a uma substância, que ele tá curtindo. Eles acham que a pessoa ela tá curtindo no início. Sim. Depois ela não tá, e ela mesma fala, né? Então, assim, ou seja, ela sustenta aquele comportamento que traz prejuízo por uma série de plasticidade mal adaptativa, a regulação emocional. Mas, enfim, existe um substrato neurobiológico que sustenta aquele padrão comportamental, né? Então, eu gosto muito dos estudos da Nora Volkow. Quem sou eu para falar, né? Eu gosto muito dos estudos de Nora Volkow. A mulher é diretora do NIH. Então, assim, para álcool e drogas, né? Tem uma revisão dela, que eu não sei se tu viu, que era o Expert Review na Molecular Psychiatry. Saiu agora de 2023. Não vi. Que é simplesmente fenomenal. Sobre a questão da obesidade, né? Eu acho que eu baixei e não li ainda. Isso. Ele tá fantástico, assim, dando, né, um apanhado, um panorama da neurobiologia da obesidade. Então, assim, alguns tipos de obesidade, não todas, elas, sim, demonstram um fenótipo semelhante, não é igual, semelhante a dependência às substâncias, né? Que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que alimentos hiperpalatáveis não é o açúcar, então pensem na composição do alimento, né? Então, assim, que são alimentos hiperpalatáveis? Aqueles que têm uma grande quantidade de açúcar e gordura. E gordura parece ser mais recompensador, né? E recompensador, a gente tá falando de sistema nervoso, de via mesolímbica, né? De dopamina. Então, assim, e faz todo sentido se a gente for pensar evolutivamente, porque a densidade energética é maior, é lógico que vai, né, codificar Inclusive, mais ainda. Eu me lembro de ver alguns estudos, Lu, mostrando... Me lembro de na verdade, mostrando o potencial de gerar um sinal de recompensa maior do alimento que é rico em açúcar e gordura. Exato. Que é algo que, se eu entendi bem, não é algo natural, né? O chocolate tem uma composição que é muito pouco natural. É difícil encontrar alimentos... Posso estar falando uma grande besteira aqui, né? Depende da composição do chocolate, né? Não, digo, chocolate... Ao leite, aqueles... Mas açúcar e gordura não é algo muito comum de se encontrar junto num mesmo alimento, igual um chocolate? Não, por exemplo, assim, pensa num brigadeiro. Não, mas eu digo um alimento natural, né? Não. Mas é que daí, assim, se a gente for pensar nos ultraprocessados, tem uma série de glutamato monossódico, assim, tudo que realça sabor, a quantidade de sódio per se, né? Então, tudo isso vai ativar igual, né? Então, mas você estava concluindo. Então, a pessoa cria uma relação, um fenótipo, né? Se a gente olhar o comportamento dela, ela vai ter um comportamento, pelo menos em alguns aspectos, parecidos. Semelhantes. Em relação à comida, parecidos com uma pessoa que
tem uma dependência de alguma substância específica. Isso, só que uma coisa que é essencial pontuar é que jamais vai ser na mesma magnitude. Ou seja, o estrago, né? Entendi. Vamos falar assim, tanto em termos neurobiológicos, né? Quanto nas dimensões da vida do indivíduo, ambos vão trazer prejuízo, mas eles são incomparáveis. Certo. Né? A magnitude é incomparável. Então, se tu olhar aquele estudo clássico da Nora Volkow, que ela mostra a fMRI de pacientes com obesidade e de pacientes dependentes da cocaína, quando ela mostra a redução ali, né, de receptor, de DRD2, se não me engano, e aquilo é associado com IMC. E tu pode ver que maiores IMCs é onde tinha maior. Mas se tu olhar as duas imagens, tu vê, e ela sempre diz isso, que evidentemente que é muito maior o prejuízo, né? É muito maior, não só o prejuízo, mas também o comprometimento do sistema de recompensa é muito maior. Porque, evidentemente, a gente não pode comparar chocolate com cocaína. Né? A força do estímulo é muito maior. Lógico que o estrago é muito maior. Então, é porque eu comentei isso no episódio anterior, que eu gravei sobre vícios de um modo geral. Um ponto importante é que em certos casos, em casos mais graves, pode acontecer uma espécie de adaptação, mudanças, alterações no cérebro de um modo geral, inclusive no sistema de recompensa, que se pode vir a ter menor capacidade de liberar sinais químicos, como por exemplo a dopamina. E acontece também uma redução dos receptores para ela. É como se o cérebro da pessoa ficasse menos sensível. Ou seja, como se o sistema de recompensa da pessoa estivesse, vamos colocar assim, menos potente. Ele é menos capaz de gerar energia. Ele tá, enfim, tá disfuncional. E é claro, não é em todos os casos, em alguns casos mais grave. Nora Volkow mostrou isso lindamente, né? Em vários estudos dela, mostra essa... Ou seja, a pessoa perde um pouco a capacidade, inclusive, de gerar motivação de um modo geral. O que pode até explicar um pouco o quadro de anedonia, né? A pessoa começa a perder a capacidade de buscar e sentir prazer em outras fontes que não sejam a droga. E aí existem dados também de um fenômeno similar que pode acontecer em relação ao comportamento alimentar, só que não na mesma magnitude. A gente vê alterações no cérebro. Isso. Similares ao que se observa no sistema de recompensa, similares ao que se observa numa pessoa com dependência a uma substância, mas nunca na mesma magnitude, o que faz sentido. Exato. Porque essas substâncias, elas agem de uma forma muito mais dramática, né? Elas vão lá direto no sistema e aumenta a atividade de um sinal químico fundamental nessa história. Exato. A alimentação também estimula o sistema de recompensa, mas de uma forma indireta. Muito mais, né?